Você já se sentiu perdido? Como se você não tivesse clareza do que você tem que fazer agora, ou de qual o próximo passo na sua vida, ou de quem é você, e de várias questões que te fazem questionar as coisas mais básicas e elementares da sua vida. Recentemente eu passei por uma dessas fases, e eu acho que ela começou depois que eu li um livro chamado Metaphors We Live By. Um livro que fundiu meu cérebro completamente, que ele traz a ideia de que metáforas não são simplesmente um recurso que a gente usa para explicar as coisas à nossa volta. É tipo eu pegar um copo e falar para você assim, eu estou aonde em relação a esse copo? Você vai dizer assim, bom, você está atrás deste copo, mas copo não tem trás. Copo, aliás, não tem frente, nem lado, nem nada disso. Frente e trás é uma coisa que a gente aplica metaforicamente num copo, mas que não faz o menor sentido para um copo em si. E conforme eu fui entrando nessa pira, eu fui percebendo como as coisas, quando você olha de perto para elas são difíceis de você definir e explicar. Se eu te falar assim, cara, define para mim o que é uma cadeira, você vai falar, uma cadeira uma cadeira é um troço mais difícil de definir do que parece. É um troço que você senta, tudo bom, mas um sofá também é, uma poltrona também é. Ah, mas tem 4 pernas, tá bom, se não tem perna então não é cadeira, e se tiver 3 pernas continua sendo cadeira? Tem que ter encosto ou não pode ter encosto? E a gente tem uma noção meio coletiva do que é uma cadeira na teoria, mas na prática nem sempre é claro quando isso é de fato o que é. Tipo, a essência das coisas costuma ser um pouco meio vaga. E até quando uma coisa sai de uma para outra, do tipo, você sabe que é uma pessoa cabeluda, você sabe que é um cara careca. A pergunta é, quando que o cabeludo se torna careca? Tipo, quantos fios na cabeça o cara precisa ter para se tornar careca? É meio vago isso, e é um pouco confuso, e é um pouco cinzento. E praticamente todas as coisas à sua volta que você olhar, você vai perceber que se você olhar bem de pertinho, tem um grau de indefinição muito grande. E essas reflexões começaram a me trazer dúvidas filosóficas sobre o que é certo e o que é errado, e o que eu estou fazendo aqui, e será que o que eu estou fazendo faz sentido ou não, e eu estou agregando para a vida das pessoas ou não. E as coisas pioraram depois que eu li um livro chamado Pense como um Jogador de Pôquer. Esse livro super interessante trabalha como que um jogador de pôquer enxerga as coisas, que é diferente do que a maioria das pessoas vê, mas que ao mesmo tempo é super relevante. Em geral, as pessoas avaliam a qualidade de uma decisão com base no desfecho. Se eu tive um bom desfecho, essa é uma boa decisão, e se eu tive um mau desfecho, essa é uma má decisão. Um jogador de pôquer não enxerga dessa maneira. Um jogador de pôquer compreende que, às vezes, você tinha 98% de chance de ganhar uma mão porque as suas cartas eram muito boas, mas a carta no baralho virou contra você e você se deu mal. Você jogou certo, a probabilidade estava a seu favor. No entanto, foi um desfecho ruim. E é um pouco óbvio quando você diz que às vezes você toma boas decisões que tiveram um desfecho ruim e às vezes você toma más decisões que tiveram um bom desfecho. Não é porque você apostou todo o seu dinheiro na roleta e deu certo e você ganhou que você deveria fazer isso de novo. Não faça isso, essa é uma ideia cretina. E no entanto, o que as pessoas frequentemente usam como referência de qualidade de uma decisão é o desfecho. Eu fiz alguma coisa no trabalho, deu certo, foi uma ótima decisão. Deu errado, foi uma péssima decisão. Eu tive um relacionamento, foi bom, foi uma ótima decisão. Foi ruim, foi uma péssima decisão. E a verdade é que a vida é muito mais cinza do que isso. Às vezes você começou uma empresa, ela foi bem por um tempo, no final das contas deu errado. Talvez você seja muito competente, talvez você simplesmente tenha começado as coisas na hora errada. E tá tudo certo. E às vezes você tem uma pessoa que é completamente incompetente, mas por um conjunto de fatores que é difícil de explicar, as coisas funcionaram. Também acontece de vez em quando. E todos esses questionamentos me trouxeram muita dúvida sobre o que fazer e como compreender as coisas, porque tudo é tão mais confuso do que pode parecer de longe do que quando você compara isso de pertinho. E a conclusão que eu cheguei é que quando você se sente perdido, você só precisa de uma coisa, e essa coisa se chama fé. E não é fé no sentido religioso da parada, não estou dizendo que você deveria acreditar em Deus ou em religião A, B e C, o ponto não é tanto esse. O ponto é, se você não tiver fé de que as coisas vão melhorar e confiar no que você está fazendo e dar tempo ao tempo, você vai continuar num estado perpétuo de sofrimento. É impossível prever os desdobramentos das suas decisões hoje. Pode ser que elas sejam muito boas, pode ser que elas sejam muito ruins. Pode ser que você saia de casa hoje, faça tudo certo e seja atropelado. Ou não, pode ser que você vai abrir um negócio e vai ser um puta de um sucesso. Ou não, pode ser que amanhã você vai num bar e você vai conhecer a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Ou não. No final das contas, a única coisa que te permite continuar e caminhar sem sofrer, olhando para trás, é a fé de que as coisas podem ser melhores. E que
Você está fazendo tudo o que você pode e que você precisa confiar nisso de alguma forma. Porque no final das contas, todos nós buscamos realização, todos nós buscamos cumprir um propósito maior do que nós mesmos. E se você quer ajuda para descobrir qual é o seu, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te ajudar.